Registro também, e vou começar essa sessão dizendo que, ao longo desses debates, nós encontramos uma participação de Lúcio Costa aqui no Senado em 1974, participando de um seminário aqui no Senado. Nós recolhemos parte do áudio da sua participação, foi com muita emoção que encontramos esse material, um material que continua atualizado e, portanto, eu, homenageando a memória de Lúcio Costa e pedindo licença a todos vocês, gostaria de iniciar essa sessão pedindo para que fosse colocado em um áudio de 8 minutos para que, de um programa da Rádio Senado, em que pudéssemos ouvir aí algumas preocupações do mestre Lúcio Costa, preocupações que nos parecem ainda bastante atuais. Portanto, peço ao pessoal do som para colocar o áudio. Você vai ouvir agora a reportagem especial 10 anos sem Lúcio Costa, o inventor de Brasília. Uma produção da Rádio Senado. Aqui estou, nesta cidade que inventei, que se adensou, que se transformou, que agora me surpreende pelo vulto, pelo sentido de capital verdadeira, de verdadeira capital do país. Uma simples ideia na minha cabeça se transformasse nessa coisa enorme, nessa coisa densa, imensa, viva, que é Brasília de hoje. E o projeto de Lúcio Costa? Juscelino Kubitschek, no livro Por que Construir Brasília, descreve a reação de Sir William Halford ao ver o projeto. Ouça um trecho do livro com o jornalista Vladimir Espinosa. Quando examinar os trabalhos, havia um que lhe chamara a atenção. Era o de Lúcio Costa. Fora apresentado sem qualquer preocupação de obter destaque. Estava numa folha de papel comum, desenhado à mão, com alguns rabiscos. Surpreendera-se ao verificar que ali existia uma ideia, apresentada a título de sugestão. Tudo era pobre na apresentação, desleixo aliado à pobreza do material, mas havia grandeza na concepção. Compreendera, num relance, que estava em face de um projeto que revelava genialidade. Lúcio Costa faz um alerta aos participantes do seminário sobre os problemas de Brasília. A cidade idealizada por ele e construída por JK está ameaçada. Para o urbanista, há o risco de desvirtuamento do plano original de Brasília. Se não tiver no espírito a consciência desse lastro em que Brasília se apoia, haverá sempre o risco de soluções e de proposições um tanto improvisadas e capazes de desvirtuar as ideias fundamentais que orientaram o nascimento da cidade e que eu tenho a impressão que se impõe preservar essas características fundamentais da cidade. Lúcio Costa passa a descrever algumas características de Brasília que tornam a cidade ímpar. Uma delas é a localização da Praça dos Três Poderes. Ela está num dos extremos da cidade e não no centro. Essa Praça dos Três Poderes da democracia, onde esses três poderes são como que oferecidos ao povo, na extremidade, como na palma da mão, de um braço estendido, que é a esplanada dos ministérios, e na palma da mão, os três poderes são oferecidos ao povo. Essa ideia simbólica, algo romântico talvez, essa ideia é uma das características do Plano de Brasília. A intenção original era preservar o cerrado na Praça dos Três Poderes, mas a vegetação foi acidentalmente destruída pelas máquinas de terraplenagem. É um triângulo equilátero, com os três poderes acentuados, cada um num vértice. Esse contato direto desse triângulo com o cerrado
no meu espírito romântico, um pouco romântico, eu imaginava que isso teria um sentido. Esse cerrado representaria o quê? Esse povo, essa massa de povo sofrido, que é o baldrame da nação. Esse cerrado estaria ali e o poder da democracia oferecido ao povo. Essa ideia foi logo destruída, sem querer, pelas máquinas de terraplenagem, e o cerrado, como sabem, uma vez destruído, aquilo não recupera. Lúcio Costa pede a defesa do projeto original das superquadras, para se evitar, no seu entender, a descaracterização da cidade. Essa ideia das quadras é que é fundamental ter presente e procurar defender da melhor maneira possível para evitar que no futuro a cidade possa ser descaracterizada. Tanto mais que o objetivo final também, que vai contribuir, é manter essa horizontalidade nesses 6 quilômetros de cada lado, para que o centro urbano se defina em altura, o centro no cruzamento dos eixos. Nos 14 anos de Brasília, já se falava na reformulação do projeto do plano piloto. Lúcio Costa admite que a realidade se mostrou bem diferente do planejado e Brasília tem que lidar com o forte crescimento da população. Por isso, ele defende a criação de condições para que a cidade possa crescer, mas sem descaracterizar o plano original. Eu sou contra essa ideia de reformulação do plano de Brasília. Eu ouço muito falar, reformular o plano de Brasília, reformular. Não se trata de reformular coisa nenhuma, não. Eu acho que trata-se de atualizar. Ele adverte que a expansão da cidade deve ser feita de forma ordenada. É preciso impedir que o plano piloto e as então chamadas cidades satélites, como Taguatinga, Ceilândia e Sobradinho, se tornem um único aglomerado urbano. O plano piloto tem características próprias e deve ser mantido. Agora, o que deve ser feito é prever áreas adequadas para a expansão das cidades e de forma a impedir, isso é fundamental, que a cidade, através das vias de conexão com as satélites, com as chamadas satélites, que essa expansão urbana se alongue e se instale ao longo dessas vias, emendando o núcleo, a matriz, plano piloto chamado, às satélites. Isso seria um desastre, é uma coisa que precisa ser impedida de todos os modos. Uma das críticas a Brasília é que a cidade privilegia os carros. Lúcio Costa admite que é preciso fazer frente a essa deficiência para que o pedestre tenha condições de circular pela cidade com segurança. Há casos que têm que ser encarados de frente e de uma forma decisiva. Primeiro, o caminhamento de pedestres é uma necessidade. Então, é preciso que se estude esses caminhamentos de pedestres que estão desarticulados, segmentados, e se procurar a maneira mais racional e mais simples, sem grandes artifícios, de conectá-los para que o pedestre possa percorrer, caminhar e circular de um segmento, de um setor da cidade para o outro, com a devida tranquilidade e segurança. Isso é um ponto fundamental e precisa ser corrigido. Ao encerrar o discurso, Lúcio Costa manifesta confiança de que sua invenção, Brasília, continuará a ser símbolo de uma nova era na história do país. Me sinto bem de saber que eu encarei o problema à altura. Quer dizer, a cidade foi concebida em termos do Brasil definitivo. Uma cidade que foi feita para ficar, para permanecer e para traduzir com dignidade o Brasil, que é uma nova fase, não um Brasil novo, diferente, é um Brasil que continua, mas continua voltado para o futuro, para, enfim, sabe lá o que vem por aí. Muito obrigado. Se querem desculpar,